Muito bem, pessoal. Vamos começar aqui esse vídeo para ajudar vocês na configuração do próprio servidor de vocês lá no AWS Educate. Esse vídeo está sendo gravado especificamente para usuários Windows, tá? Então, se você não é usuário Windows, a sequência de passos ela vai ser um pouco diferente aí se você usa Linux. Então, o foco é o Windows. A gente precisa de uma lista de softwares pré-instalados na nossa máquina. Um pode ser instalado ou não, mas vamos começar pelo primeiro aqui, que é o FileZilla. O FileZilla ele é um software que serve para a gente enviar arquivos para o nosso, vai servir para a gente enviar arquivos para o nosso servidor. Então, como é que isso vai funcionar? Eu vou baixar o FileZilla Client, não baixar o server, tá? Não precisa. Você vai baixar o FileZilla Client. O FileZilla ele envia arquivos para o servidor utilizando alguns protocolos. Dentre eles, a gente tem o FTP e o SFTP. SFTP permite o envio de arquivos utilizando o protocolo SSH. A gente vai usar exatamente ele aqui. Outro programa que a gente vai precisar ter baixado na nossa máquina é o PuTTY. O PuTTY você pode baixar a versão instalável ou você pode baixar direto a versão executável, que você não precisa instalar nada, só dá dois cliques que ele carrega o software. Vamos aqui para a tela. Vou partir dessa tela aqui, que é a tela do Educate, a tela da minha conta Educate. Então eu vou entrar aqui em AWS Console. Ele a minha vai carregar a minha conta na AWS, minha conta Educate. Vou em Services. Nessa seção de computação, escolho EC2. Pronto. Carregamos aqui. É, Tem aqui a minha lista de instâncias em execução. Tem zero instâncias, porque eu não estou com nenhuma instância agora. Se eu clicar aqui, ele vai me mostrar a lista de instâncias que eu tenho em execução no momento. Então, aqui eu não tenho nenhuma. Como a gente tá falando de configuração para ambiente Windows, toda vez que eu vou criar uma máquina lá no servidor, lá na AWS, eu vou precisar de um par de chaves. É esse arquivo de chave que vai permitir que eu me conecte na máquina e que execute alguns comandos, altere algumas configurações internamente na minha máquina virtual. Pois bem, para ambientes Linux é tranquilo, eu posso fazer essa sequência de passos de criação dessa chave logo na criação da minha instância. Para quem usa o Windows usa um formato de chave um pouco diferente. O Linux usa .pen e o Windows usa uma extensão chamada PPK. Para criar chaves nesse formato, eu preciso ir por um caminho diferente do convencional. Eu vou aqui em pares de chave, aqui embaixo, ó, na lateral, você rola para baixo, pares de chave. Aqui já tem um par de chave que eu criei antes, e aí eu vou criar um novo par de chaves. Clicar aqui nesse botão laranja, criar par de chaves. E aqui eu vou clicar, vou digitar chaves Windows. Não, chave Windows, né? Não é chaves, é só uma. Você pode botar o nome que você quiser aí. Aí aqui embaixo você escolhe o formato, ó, PEN ou PPK, qualquer um dos dois, beleza? Mas para o Windows você vai escolher o PPK, que é o formato de chave para o PuTTY, que é aquele que a gente vai usar no Windows. Então vamos criar um par de chaves. Quando você clicar em criar, automaticamente ele vai baixar essa chave aí na sua máquina. Vou abrir aqui na. Deixa ele aí, deve estar lá na minha pasta de download, certo? Então aqui, ó, chaves Windows. É essa chave aqui que eu vou usar na criação da minha máquina virtual daqui a pouco. Vou clicar agora em instâncias e vou efetivamente iniciar a criação da minha máquina virtual, certo? Aqui tem algumas instâncias que já estão encerradas. Vou executar a instância, clicar no botão laranja lá. Para esse nosso tutorial, vou usar
um sistema operacional Ubuntu Server 20. Vou selecionar ele aqui. O tipo de máquina, ou seja, o tamanho da máquina que eu vou criar lá é uma T2 Micro. É que já vem selecionado, então você pode clicar em Next. Isso aqui tudo que está nessa seção de configuração de detalhes da instância, a gente pode deixar do jeito que está por enquanto. Não vou mudar nada para a criação dessa máquina em específico. Aqui você pode fazer um bocado de alteração, inclusive colocar alguns comandos que serão executados na inicialização da máquina, mas não vou fazer isso não. Vamos adicionar, vamos para próximo. Clique em próximo lá embaixo. Aqui o disco vai estar 8 GB, eu vou aumentar para 20, porque como é um servidor web, a gente vai enviar alguns arquivos lá, eu vou precisar de um pouco mais de espaço, provavelmente. Então coloquei 20, vai lá no botãozinho lá de baixo e clica em próximo. Cliquei em próximo. Vou adicionar uma tag, só vou adicionar uma, que é a tag de name, é a tag que vai dar o nome ao meu servidor. Vou digitar aqui name. E aqui eu estou dizendo, ó, AWS, o nome do meu servidor vai ser servidor demo. Tá aqui, server demo. Você pode botar o nome que você quiser, o nome que seja mais claro e significativo para você, fica à vontade. Vou clicar em próximo de novo. Nessa parte aqui, a gente vai ativar algumas portas. Por padrão, já vem habilitado o SSH. Eu vou adicionar mais dois protocolos aí, vou liberar mais dois protocolos, o HTTP e o HTTPS. Provavelmente a gente vai usar o HTTPS no futuro, e já vou deixar ele habilitado aqui para esse servidor. Então vou selecionar aqui HTTP. Vou selecionar aqui HTTPS. Como a gente vai enviar os arquivos utilizando SFTP, eu só preciso ter configurado aqui o protocolo SSH. Como eu não vou usar FTP efetivamente, então eu vou preferir não simplificar mais as coisas. Uma opção que você pode ter aqui também é salvar essa configuração aqui para usar na criação de máquinas no futuro. Então, bota aqui server web aula. Server web aula. E aí eu vou verificar e ativar. Vai mostrar aqui a lista de configurações da minha máquina, da máquina que eu estou criando, e eu vou mandar executar. Aqui ele vai pedir para eu escolher o par de chaves. Ó. Aqui está, escolher um par de chaves existente. E aí é nessa lista aqui de baixo que você vai achar a chave que você criou. Como eu criei lá com o nome de chave Windows, vai aparecer aqui chave Windows. É essa que eu vou escolher. Eu reconheço. Se você tiver criado a chave com outro nome, você vai escolher o nome que você deu para a chave, tá? Executar a instância e aí ele vai criar a minha máquina. Até aí tudo bem. Beleza. O que a gente tem que esperar? Vai esperar um pouquinho para esse servidor iniciar. Ele está aqui como pendente. Daqui a pouco esse botãozinho aqui cinza fica verde e aí ele vai dizer, ó, máquina criada. Beleza? Vamos lá. Outra coisa, enquanto ele está criando aí, eu já vou baixar aqui para minha máquina o put. Só que eu vou baixar o put exe. Pronto, baixei o put e o Windows. Recomendo, aqui os dois estão na minha pasta de downloads. Eu recomendo fortemente você copiar tanto o arquivo da chave quanto o arquivo do put para uma pasta diferente da sua pasta de downloads para ficar organizado. Aqui na minha máquina eu vou colocar em documentos, vou criar uma pasta nova chamada chaves AWS. E vou colar os dois arquivos dentro dela. Pronto. Vamos ver se criou, se já terminou de criar a máquina. Ainda não. Não, já está executando. Então eu seleciono aqui o servidor que eu acabei de criar, que é o server demo. Já aparece aqui embaixo
o IP associado a esse server demo. Eu vou copiar ele, porque a gente vai usar ele agora. Vou abrir aqui a pasta onde está o meu put. Vou dar 2 cliques aqui no put. E aí ele abre essa janelinha. Antes de estabelecer a conexão com o servidor, vamos lá. Eu vou colocar aqui o endereço do meu servidor. Nessa parte de host aqui eu coloco o endereço do meu servidor. Ele vai usar a porta 22. Mas eu vou ter que fazer algumas configurações adicionais. Lá embaixo, na barra lateral, tem uma seçãozinha SSH. Você clica no mais, vai no menu Auth, e aqui embaixo tem Private Key File for Authentication. E aí você clica em Browse e procura a sua chave. Aqui no meu caso, chave windows.ppk. É através dessa chave que você vai estabelecer a conexão com o servidor remoto lá na AWS. Você vai se autenticar nele sem precisar digitar senha. E para garantir a segurança, você vai usar essa chave. Então, usou a chave, você vai agora, embaixo do nome do menu Connection, tem um itemzinho chamado Data. Você vai selecionar ele. E lá em cima tem Auth Login Username. Você vai digitar Ubuntu, que é o nome do usuário com o qual você vai se conectar. Então, vamos lá. Eu especifiquei aqui o nome de usuário. Anteriormente, eu configurei a localização da minha chave. Então, ao invés de digitar uma senha na hora da autenticação, ele vai usar essa minha chave e eu não vou precisar digitar usuário e senha para conectar na máquina do servidor. Como eu estou trabalhando aqui com compartilhamento de tela, eu vou ter que fazer uma configuração adicional, que é aumentar o tamanho da fonte, senão vocês não vão conseguir ver direito. Mas aí na máquina de vocês, vocês não precisam fazer essa próxima etapa, tá? Então eu vou aqui em aparência, vou aqui em fonte, vou colocar change e vou botar tamanho 18. Vou dar OK. Beleza. Volto aqui para a seção, para o menu Session. Aqui em Saved Session, logo embaixo, tem uma caixinha para colocar o nome. E toda essa configuração que eu acabei de fazer, ela pode ser salva. E eu vou salvá-la com o nome de servidor aula. E vou dar Save. E aí ele já colocou aqui na minha lista. Vou selecionar aqui servidor aula e vou clicar em Open. Olha o que acontece. Ele vai perguntar aqui se eu aceito algumas coisas, eu vou dizer que aceito. E aí ele autentica no meu servidor e agora aparece um terminal preto onde eu posso digitar alguns comandos. Até esse ponto, você criou o servidor, você se conectou do servidor. Esse servidor ele não tem interface gráfica, então tudo que a gente vai fazer de configuração nele é por linha de comando. Esse é um dos motivos de você ter prestado atenção lá nas aulas de sistemas operacionais, nas aulas de sistemas operacionais livres, onde vocês provavelmente aprendem Windows ou aprendem Linux, porque a gente vai usar Linux nos servidores web da gente. Eu vou fechar aqui só para vocês verem. Vou fechar essa janela preta. Vou fechar também... fechar a janela preta. Vou abrir o put de novo. Vamos considerar que você saiu, desligou a máquina, depois voltou no outro dia e agora você quer se conectar novamente no servidor. Vou dar 2 cliques no put. Ele vai carregar. Olha que já aparece aqui na lista aqui embaixo o nome do meu servidor. Não preciso fazer mais nada. Eu só vou selecionar esse servidor que já está salvo aqui e vou dar Open. E aí eu já conecto no meu servidor novamente. Então fica fácil de conectar no servidor depois que você faz a configuração inicial. Mas até então, a gente só criou a máquina e conseguiu conectar nela. Ela ainda não é um servidor web. Como é que eu provo isso para vocês? Eu vou pegar esse endereço aqui, vou colocar numa aba nova, vou dar Enter. E aí,
não é possível acessar esse site. Vamos agora realmente transformar essa máquina num servidor web. Tem alguma lista de comando bem simples. São 3 comandos só que a gente vai usar. Vou dar um clear, quer dizer, 4 com esse clear, né? Primeiro comando é, quer dizer, acho que vai demorar um pouquinho mais. Primeiro comando é, eu vou atualizar meu servidor, certo? Mas antes disso, eu vou mudar para o usuário root. Sudo -i. Isso faz eu me tornar um super usuário no Linux. E aí eu vou agora dar um apt update. Para quem já é usuário Linux e já sabe instalar, daqui para frente é só instalar só comando Linux, tá? Essa sequência de passos aqui é para quem não tem muito costume de usar Linux. O que eu fiz agora? Eu atualizei o sistema operacional do meu servidor. Vou dar um clear para limpar a tela, não gosto de ficar com a tela suja. Agora eu vou instalar o servidor Apache. Então, apt install Apache 2 y gs pronto. Atualizou, instalou lá. Vou dar um F5 aqui e a coisa vai mudar um pouquinho. Opa, já mudou, já apareceu aqui, ó, Apache 2 Ubuntu, pará. Beleza. Vamos agora fazer o seguinte. Em algum momento eu vou enviar arquivos para atualizar essa página web aí. Para isso, eu preciso dar permissão para que o usuário Ubuntu ele consiga enviar arquivos para a pasta da minha aplicação web. Onde é que é localizado agora, dentro desse meu servidor, os arquivos HTML, CSS, JavaScript? Numa pasta chamada /var www.html. Então, minha página web vai estar localizada nesse diretório aí. E aqui eu vou digitar o seguinte, ó, shawn ubuntu var www, vou dar um shawn-r de recursivo. Então eu vou dar permissão aí para o Ubuntu se tornar dono dessa pasta HTML e de tudo que tem dentro dela. Vou dar Enter. Pronto. A partir de agora, o meu usuário Ubuntu é dono dessa pasta /var www/html. A partir daí, eu consigo enviar coisas para lá. Pois bem, vamos testar se isso funciona realmente. Aí, nessa hora agora, eu vou precisar do outro programa que a gente mencionou no começo da aula, que é o FileZilla. Então, vou digitar aqui, já está instalado o FileZilla nessa máquina. Então, vou colocar aqui FileZilla, vou abrir ele. E aqui no FileZilla eu vou fazer uma configuração levemente diferente do que o convencional. Eu vou aqui em Arquivo, Gerenciador de Sites. Vou clicar aqui, vou colocar Novo Site. E aí eu vou dar um nome para esse novo site. Esse novo site vai se chamar Servidor Web Aula. Aqui do lado eu faço algumas configurações para essa conexão. Quando eu clico aqui em protocolo, ele vai mostrar FTP, SFTP e STORJ. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar SFTP, beleza? No host, eu vou colocar o endereço da minha máquina, que é esse endereço que aparece aqui na AWS. Ó. É o IP público da minha máquina. Copiei. Colei. A porta, não vou colocar nada, vai ser a porta padrão. Tipo de logon. Vou selecionar aqui e vou colocar arquivo de chave. Beleza? E aí ele já muda aqui embaixo. Eu vou só colocar o usuário, Ubuntu.
que eu preciso do nome do usuário. E o arquivo de chave, vou procurar, é aquele arquivo de chave que a gente baixou, chaveswindows.ppk. Aqui, selecionou. Ok, salvou. À medida que você salva essa configuração, ela já aparece aqui do lado, ó, quando eu clico nessa setinha para baixo, aparece aqui embaixo, ó, uma setinha que tem aqui dos servidores. Quando eu clicar, ele vai tentar estabelecer a conexão e vai logar lá ó, tranquilamente. Do lado direito, eu tenho a opção de navegar nas pastas do servidor. Do lado esquerdo, eu tenho a opção de navegar nas pastas da minha máquina, desse meu Windows. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu não sei se nessa máquina aqui tem VS Code. Visual. Não tem Visual Studio Code. Eu vou instalar e a gente continua, tá? Tá. Instalei o Visual Studio Code aqui. Vamos criar um documentozinho para colocar lá. Mas primeiro vamos navegar na pasta do nosso servidor. Aqui em cima está dizendo que eu estou localizado lá no servidor na pasta Home Ubuntu. E dentro de Home Ubuntu tem tudo isso aqui que tem embaixo. Eu vou clicar aqui no barra. Vou rolar lá para baixo. Vou selecionar var, var, var. Pronto. Agora var. Vou abrir aqui. Vou selecionar www HTML. Essa é a pasta onde está localizado os documentos ou os arquivos da minha aplicação web. Na minha máquina, eu vou criar uma pasta onde eu vou criar um novo documento HTML que eu vou enviar para lá. Então vou aqui na minha pasta de documentos, vou criar uma pasta chamada app web. Vou clicar com o botão direito, que não tem a opção de abrir com o VS Code, mas aí nesse caso eu vou clicar aqui, selecionar Visual Studio Code. Deixa eu dar um Ctrl mais aqui. Bem melhor. Então eu estou agora File, Open Folder, Documentos, selecionar pasta. E aí ele vai abrir essa pasta no VS Code. Vou criar aqui um arquivozinho simples com o nome de index.html. Lembrando sempre que, gente, que sempre que eu vou criar uma aplicação para hospedar no servidor web, a página inicial do meu site vai ser index.html, sempre. Então, HTML. Vou colocar aqui, meu web server. Vou colocar aqui H1. Meu primeiro servidor web na AWS. Salvei. Vou aqui no... Vou voltar para o FileZilla. Vou procurar aqui pelo lado esquerdo, que é onde eu navego nas pastas do meu computador. Vou procurar aonde está os meus arquivos. Vou aqui em documentos. Está aqui, ó, app web. E aqui o index. Como é que eu faço para atualizar o meu servidor? Vou clicar no index, arrastar para o lado. Vai perguntar se eu quero sobrescrever, porque já existe um arquivo com o mesmo nome no servidor. Vou dizer que quero substituir, justamente porque eu quero atualizar o que tem lá. Ele enviou.
Vamos ver se atualizou a página? Vou aqui, vou dar um refresh agora. Meu primeiro servidor web, você vê que aqui na barra de título ele também mudou. Então a gente atualizou o nosso primeiro servidor web aí. Criado, configurado isso, a partir de agora, o que a gente vai fazer? Todas as vezes que a gente for entrar em aula, a gente vai fazer os exercícios e aí vocês vão poder enviar os códigos que vocês fizeram para esse servidor web, tá? Então, guardem esse servidor com carinho, não destruam ele, e a gente vai seguir usando ele posteriormente. Em outro vídeo, eu vou mostrar como é que a gente configura o endereço de DNS para esse IP que vocês estão usando agora, beleza? Valeu!